E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês a série que foi lançada na Netflix em 3 episódios, que se chama 900 Dias Sem Annabelle. E só para adiantar para vocês quem é a Annabelle, Annabelle é um dos casos que aconteceu na Espanha, né, de pessoas que são levadas. Mudou muito a forma de se investigar e se agir em situações como essa e que marcou os anos 90 com a sua história e que por 900 dias colocou a polícia atrás de todo e qualquer rastro que pudesse ter sobre o paradeiro dela. Essa é uma história extremamente interessante, eu lembrei bastante da série Volta Priscila, que é uma série também muito emocionante, muito bem documentada aqui na Netflix, com algumas ressalvas que eu vou fazer aí ao longo do vídeo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de saber. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, por favor, você sabe onde, no @JoyceRodriguesOficial. Por lá eu sempre notifico você quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar e claro, é por lá que vocês também me marcam e pedem os casos e também as séries que eu trago para vocês. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. A Black Insider, ela está nos seus últimos dias e as vendas elas foram muito boas. Inclusive, muitas peças tiveram reposição de estoque, porém muitas cores e tamanhos já estão se esgotando novamente, mesmo depois da reposição. E essa aqui acabou de ser reposta, essa cor aqui, que é a cor Plum. Também vou deixar na descrição do vídeo a cor, o modelo e o tamanho, para que vocês possam se orientar, caso vocês queiram aí comprar nessa cor, ou também conhecer as outras cores, que não desbotam na lavagem, desamassam no corpo, tem regulagem de temperatura e também são hidrorrepelentes. Inclusive hoje eu vou ter oportunidade de usar a saia maxi da Insider. Tava doida pra conhecer e justamente quero fazer com essa blusa aqui pra ver como é que fica. Espero que fique bom. E não esqueça também de aproveitar todos os modelos que estão na promoção, dá uma olhadinha também nos kits que estão disponíveis, tanto feminino quanto masculino. Também há kits que tem ali peças diferentes, então você pode conhecer mais de uma peça em um único kit. Agora, se a Insider já tá na sua vida, você já sabe direitinho quais são as peças que você quer adquirir, então aproveita. Eu vou deixar o meu link, o link aqui do canal, vocês ajudam bastante o canal quando vocês compram pelo meu link. Com o link tudo fica descomplicado, é só você escolher as suas peças, o meu cupom ele já vai estar lá inserido, então você não precisa se preocupar em colocar o meu cupom, que é o cupom JoyceBF, que dá desconto para você. Mas pelo link tudo fica mais simplificado. Então aproveita, entra aqui nesse link, esse link que tá aqui no box de descrição e aproveita, porque são os últimos dias, os últimos momentos desses descontos que estão chegando até 40%. É bastante desconto, tem descontos ali muito especiais e muitos até com frete grátis. E o link da Insider vai estar aqui no box de descrição para que vocês fiquem bem orientadinhos, é só clicar lá e se jogar na Insider. Então, agradeço a vocês, agradeço a Insider. Não deixem de conferir as promoções. E agora vamos começar o vídeo. Bom, vamos direto para o dia 12 de abril de 1993 na Espanha. E não é em qualquer lugar da Espanha, não. Nós vamos para um lugarzinho chamado Intergolf. Esse local chamado Intergolf, esse condomínio chamado Intergolf, era um condomínio extremamente assim famoso, extremamente privilegiado, que ficava próximo ali a Madrid e só moravam pessoas importantes, pessoas ricas, políticos, celebridades, cantores ali, pessoas realmente da nata da sociedade mesmo, tá? Então, era uma época, por exemplo, que o dinheiro era diferente. Nós estamos falando de uma Espanha onde se usava uma moeda que se chamava pesetas. Falando um pouco sobre a Annabelle Segura, essa moça de 22 anos de idade, estudante de administração, mas que não era só uma estudante de administração. Sendo criada em uma casa cheia de privilégios e tendo um pai que era muito bem sucedido em uma empresa muito grande, o documentário eles ressaltam bem a exclusividade do pai, tá, da Annabelle. Por incrível que pareça, o pai da Annabelle apareceu poucas vezes nos 900 dias que a filha dele ficou desaparecida. A Annabelle, ela era filha de um homem chamado José e de uma mulher chamada Sigrid, e eles eram, como eu disse para vocês, um casal de elite. E não precisava procurar muito nesse bairro. Basicamente, quase todas as pessoas que moravam nesse bairro eram de muito ricas a muito ricas. Então, seria um bom lugar, por exemplo, para você pensar em levantar um dinheiro levando a filha de um ricaço e pedindo uma recompensa. Sabemos que isso tem um nome, mas o YouTube não gosta da palavra. Então, essa era uma semana de Semana Santa. Então, o que aconteceu foi ali um feriado que acabou acontecendo ali na semana. Pega a Annabelle e também a outra filha deles, que também não é revelado o nome, leva para esquiar na costa. E durante esse período que elas estavam esquiando,
A Anabel diz o seguinte para os pais, que ela precisava voltar um dia antes, então eles voltariam no dia 13, mas ela acaba voltando no dia 12 pela manhã, porque ela teria que estudar para as provas ali da faculdade. Ela já estava ali nos últimos momentos da faculdade dela e ela era uma pessoa extremamente comprometida. Há um ponto que o pai, a mãe, ninguém questionou, todo mundo só ficava bem orgulhoso mesmo, porque ela acabava abrindo mão de diversão para estudar. Isso era uma coisa muito interessante, muito importante, e nós estamos falando dos anos 90 na Espanha, onde havia assim uma campanha muito grande para que as mulheres elas fossem mais independentes, tivessem ali os seus direitos realmente exercidos, fazendo assim com que a própria sociedade as reconhecessem no mercado de trabalho, uma luta que não foi diferente aí no mundo. Os lugares do mundo, os anos 90 foram marcados justamente por esse movimento. Só que eu já vou adiantar para vocês que basicamente aí nesse mesmo ano, realmente acontecido o caso de Alcárcer, que eu trouxe aqui também para o canal, teve documentário, eu trouxe e também vou deixar na tela final e aqui também no box de descrição, caso vocês queiram assistir e entender como é discrepante essa questão toda de investigação, como uma família foi tratada com meses de diferença e como essa família ela vai ser tratada. E assim, é muito tempo, muito dinheiro colocado na busca dessa menina. E também é o seguinte, não é que não é para acontecer buscas, mas elas deveriam ser iguais para todos. Mas a gente sabe que isso não funciona assim em lugar nenhum do mundo, inclusive no Brasil, é a mesma coisa. Se move mundos e fundos em alguns casos, em algumas questões. Temos aí o caso, por exemplo, da Ana Sofia, que até hoje, inclusive as buscas, elas foram aí paradas. Fica de vez em quando aí avisando que vão retomar as buscas, mas ninguém mais nem acredita nisso. Outros desaparecimentos também, que já são de pessoas um pouco mais famosas aqui no Brasil, que é o caso, por exemplo, da Priscila Belfort, que também tem documentário aqui no canal, a gente já consegue ver um outro cenário, só que um cenário no Brasil. Nesse caso de Alcárcer, também se passa na Espanha, então vão acabar falando desse caso que acontece alguns meses antes do desaparecimento da Anabel. Então isso vai ser uma coisa que vai marcar bastante a essa questão. Só que, claro, quando eles falarem sobre Alcárcer, mediante ao documentário onde eles estão mostrando, porque esse documentário ele é todo feito de policiais, pessoas que trabalharam na operação, não tem familiares, então o momento em que ela foi levada, tem alguns artistas que mostram seus filhos, que mostram algumas operações. Fala-se muito também que quem acabava levando pessoas, né, e queriam devolver mediante a pagamento, era o grupo do ETA, tá? Então o grupo do ETA, eles normalmente faziam isso, só que rapidamente eles já entravam em contato com a família para pedir um resgate, até porque isso era bem importante para que eles conseguissem financiar a causa deles. E aqui eu não tô para discutir qual era a causa do ETA, enfim, eu só tô mencionando isso porque era uma coisa que normalmente quando acontecia era atribuída ao ETA e não foi diferente no caso da Anabel. Então a Anabel ela vai desaparecer no seguinte contexto: ela estava nesse condomínio de luxo, ela chega então, né, ali na parte da manhã, e quando chega à tarde, o Rê vai se exercitar, pede para a funcionária da casa deixar 2 maçãs ali preparadas para quando ela voltasse da corrida, porque depois da corrida ela iria estudar. Tudo bem, ela então pega suas coisas ali, pega o seu fone de ouvido, coloca sua roupa e começa a fazer a corrida dela ali pelas imediações. Acontece que quando ela chega próxima a uma escola, o que acontece é que ela acaba encontrando uma van branca. Isso nós só vamos saber devido ali a um funcionário da escola que acabou vendo a cena toda. Segundo o funcionário que liga, então, nesse dia 12 para a polícia, no dia 12 de abril, ele diz o seguinte: olha, eu sou jardineiro de uma escola, né, fala ali o nome do local, um lugar chamado Moraleja, e ele diz o seguinte, que ele teria ouvido gritos de uma moça e disse também que teria visto o momento em que parecia que uma moça teria sido colocada em uma van branca. Depois, ali, com o passar do documentário, parece que esse homem também vai fornecer algumas características que teria sido da pessoa que ele viu colocando aí essa moça dentro dessa van, mas eu não sei se eu acredito muito nisso. Depois, no final, eu vou fazer as minhas considerações, mas pequenos apontamentos acho que é importante fazer, tá? Lembrando que eu tô contando esse documentário de acordo com o que é demonstrado em um documentário para que todos ali acabem brilhando. E a questão toda desse documentário também é a seguinte: é um documentário de uma única versão, a versão da polícia e a versão ali da família que acabou trabalhando junto com a polícia. Então é aquela questão, né? Não tem muito ali também o contraditório, não que haja necessidade, mas a gente já vai percebendo também que algumas coisas que pode ter acontecido de uma forma de repente equivocada, talvez não seja mostrado em um documentário que serve ali justamente para mostrar, como o caso da Anabel,
mudou essa questão toda de investigar esse tipo, né, de crime, que era uma coisa que estava acontecendo, inclusive, muito na Espanha. E é uma coisa que chama muita atenção, porque quando começam a contar o caso da Annabelle, eles dizem que teria sido, assim, quase como se fosse o primeiro grande, ou como se fosse o mais importante. Ah, depois do dela, a gente começou a pensar diferente, começou a fazer coisas diferentes. Montaram, inclusive, um grupo especializado para cuidar desse tipo de caso, né, de pessoas que são levadas. Não que não tivesse antes, mas não era um lugar separado. E assim sucessivamente. Vai cada um vendendo seu peixe ali, até porque agora tá todo mundo aposentado. Porém, houve falhas, claro que houve. E agora que a gente vai entender como é que a polícia acaba se envolvendo aí em tudo isso depois da ligação do jardineiro. Bom, quando o jardineiro liga, rapidamente a polícia se desloca até o local. Até porque estamos falando de uma menina rica. A gente precisa ser muito honesto quando vai contar as coisas. Sabemos que não funciona do mesmo jeito para todo mundo, mais uma vez ressalto. E aí o que aconteceu foi que os policiais chegaram no local e encontraram próximo onde o jardineiro teria dito que ouviu os barulhos, ouviu então os gritos, e eles encontram o que seria como se fosse uma blusa de ginástica e também um fone. Logo eles percebem que era de uma menina, né, era de uma garota realmente, e que tinha acontecido alguma coisa ali. Porém, o que se segue é o seguinte: no primeiro dia, nada acontece, absolutamente nada. Vai acontecer alguma coisa no dia 13, no dia seguinte. A resposta para isso é muito simples. Estamos em 1993. 1993, as pessoas utilizavam cabines telefônicas quando não tinha telefone fixo, que era uma coisa extremamente cara para você ter em casa, e também só tinha o telefone fixo. Eram raras as pessoas ali que tinham um celular. Eu nem sei aí se era muito comum as pessoas terem celular mesmo quando fossem muito ricas. A gente costuma ver em filme aí da década de 90, mas aqueles trambolhão que eu nem sei se vale a pena você carregar se você estiver viajando com a sua família para descansar, que era o caso do José, do pai da Annabelle. Então, o pai da Annabelle só voltaria no dia 13. Logo, Annabelle, quando foi levada, deve ter falado ali para o pessoal, e falou de fato, que os pais só voltariam no dia seguinte. Então, ninguém entrou em contato com a família. Rapidamente, eles sabem quem é a menina que desapareceu, e no dia seguinte, quando chega a família, eles recebem uma ligação telefônica de um homem, e eles explicam o que aconteceu com a Annabelle. Explicam que provavelmente a Annabelle foi levada e que era para eles começarem a esperar um pedido de resgate, porque, mais uma vez, já tinha acontecido outras vezes na Espanha. Eles, inclusive, vão contar no documentário que o pai de um cantor muito famoso, Julio Iglesias, acho que é isso, ele também acabou sendo levado, e eles conseguiram fazer a intermediação e ele acabou sendo devolvido. Enfim, nunca querendo dizer que foi mediante a um pagamento de resgate, mas a gente sabe que na maior parte das vezes sim. Principalmente quando era a questão toda aí do ETA, porque o ETA precisava do dinheiro, queria o dinheiro, e a questão é a seguinte: sem dinheiro não valia nada para o ETA, então o interessante para eles era receber o resgate. O estranho é que, de fato, eles só vão receber uma ligação depois que o kit, vamos colocar aí kits de desaparecidos que aguardam, que a família aguarda para que receba ali um telefonema pedindo resgate, é levado pela polícia. Um telefone específico, escutas e toda essa coisa que já estava esperando para que quando o cara ligasse, eles tivessem gravação e essa coisa toda. Só que nesse momento, quem acaba entrando no caso e fazendo com que o José e a Sigrid, que era a mãe da Annabelle, ficasse de lado, totalmente ali só observando, foi um homem chamado Rafael Escuredo. O Rafael Escuredo, ele era primeiro presidente da Junta de Andaluzia, que funcionava como se fosse, pelo que eu entendi ali, um partido político, algo desse tipo aí, mas ele tinha esse cargo importante. Cargo esse que ele deixa totalmente de lado para acudir o amigo dele, que era o José. Esse homem, ele vai ser basicamente aí a personagem principal, depois da Annabelle, é claro, dentro do documentário, porque tudo vai ser feito por esse tal Rafael. E é uma situação que é até um pouco estranha, porque o pai mesmo, o José, era um cara frio, assim, não frio no mau sentido, mas um homem que sabia controlar suas emoções. Lembrando que ele era um homem da área dos negócios, e as pessoas precisam ter um pouco de sangue frio quando são da área dos negócios. E a questão é a seguinte: esse homem, inclusive, ele larga ali o trabalho dele na junta de Andaluzia e vai morar na casa do José, meio que assim, ó, eu vou ficar aqui, eu vou te ajudar com essa coisa toda com a tua filha, e ele passa a ser o porta-voz, o representante da família e também o negociador. A palavra correta seria negociador, eles utilizaram outra, mas sim, ele era o negociador, ele era o cara que passaria a conversar com as pessoas que teoricamente teriam levado Annabelle e negociar toda a questão do resgate. E esse resgate não vai ser nada, mas nada baixo, talvez um dos maiores resgates
já pedidos ali na época e também já pedidos, porque quando a gente converte o dinheiro que vai ser pedido, dá alguns milhões de euros. Então a gente também tem que prestar atenção aí que são algumas décadas aí anteriores, então o dinheiro valorizou bastante. Nas primeiras horas eles já recebem um telefonema das pessoas que teriam então levado a Annabelle, o que dá uma certa esperança também para a família, porque se alguém levou ou tá pedindo resgate, isso significa que ela está com vida. Isso é uma coisa que é muito importante quando uma situação dessa acontece. Então houve a ligação, só que esse homem, ele disse o seguinte: eu estou com ela e você vai fazer o seguinte, você vai levantar 150 milhões de pesetas. Hoje, tá, no dinheiro atual deles lá, daria em torno de 2 milhões de euros. Só que também é explicado no documentário que lá, por exemplo, na Espanha, nessa época, com 2 milhões você conseguia comprar um excelente apartamento ou uma casa. Então você tem mais ou menos aí uma noção de quanto dinheiro eles estavam pedindo. Vale mencionar que o pai dela era um homem rico? Era um homem bem-sucedido? Era, mas ele não era um milionário. Ele não estava figurando ali entre os milionários, pelo menos não em dinheiro vivo. Então talvez tivesse aplicações, talvez tivesse imóveis, mas não tinha essa quantidade de dinheiro ali, né, para entregar em 48 horas. As pessoas que levaram a Annabelle, claro, né, que não se identificaram, começaram a conversar com o Rafael. O Rafael passa a ser o negociador e eles dizem que eles querem que ele leve esse dinheiro em 48 horas, coisa assim que seria quase impossível. O Rafael tenta explicar isso para eles: olha, vai ser muito difícil levar esse dinheiro até o dia 16 para vocês aí, né? Porque seria basicamente essa questão que já virou o dia, então já era, né, outro dia e já não era mais o dia 14, já era quase o dia 15. Enfim, eles queriam muito rápido esse dinheiro e o Rafael explica que não é fácil levantar em dinheiro esse valor, colocar numa mala e simplesmente deixar num lugar que eles estavam ali estipulando. Eles disseram que assim que o dinheiro fosse entregue, em 2 horas a Annabelle estaria em casa, só que era isso e nada mais. E ele começa a dizer que eles não conseguiriam levantar esse dinheiro a tempo e eles disseram: a condição é essa, vou te ligar em 2 dias para te dizer qual é o local. Se você tiver o dinheiro, bem; se você não tiver o dinheiro, adeus, Annabelle. E aí o que aconteceu foi uma grande movimentação para tentar conseguir o dinheiro. Tinham muitas pessoas lá, tinha um tal de Manolo Escobar, que acho que também era cantor, tá? Juro, eu não conheço essas pessoas. O Julio Iglesias, sim, mas eu sempre confundo também com Henrique Iglesias. Enfim, é uma dessas pessoas aí, um desses cantores que teve o pai levado, também parece que morava próximo ao local, e era muita gente com grana que morava no local. O problema é que eles tinham deixado muito claro que não era para avisar ninguém, não era para avisar amigos, não era para avisar a polícia, não era para avisar absolutamente ninguém. Eles só aceitariam que o Rafael negociasse e que ninguém mais se envolvesse nisso. Bom, começa então toda essa questão, né, de tentar ali negociar com eles como que ia ser levado tudo isso. O José começa a tentar levantar esse dinheiro, então muitas pessoas ali ao redor, aí dentro desse condomínio do Intergolf, começa a ajudar também com essas questões de dinheiro. Algumas pessoas dizem que não foi necessário, que ele meio que teria conseguido levantar, mas não, foi muito difícil para ele levantar. Muitas pessoas ajudaram, inclusive ele era uma pessoa muito querida, chamavam ele de Pepe, e o Pepe, ele consegue levantar sim esses 150 milhões. A questão é que vai ser sim marcado uma data, um horário, um local para ser entregue esse dinheiro, só que vai acontecer um vazamento, tá? Um vazamento, sim, um vazamento. Bom, vocês lembram que eu contei para vocês que eles não queriam que a polícia se envolvesse. E aí, quando acontece o dia seguinte, aparece na mídia que uma garota desse local aí tão privilegiado teria desaparecido e que eles estavam preocupados com o que teria acontecido com ela. Ela teria saído para correr e por volta das 2h30 da tarde ela teria sido levada por uma van branca. Não precisa dizer que a essa altura do campeonato isso era completamente prejudicial para o que estava acontecendo, até porque esse tipo de notícia pode sim fazer com que a pessoa simplesmente diga: olha, não vale a pena mais continuar com essa pessoa, agora tem gente atrás, né, e vão acabar descobrindo quem somos. Então eles queriam saber também quem eles eram, no sentido de, será que era, né, desse grupo do ETA, será que são pessoas comuns, bandidos comuns? E aí eles descobrem que sim, eles não eram do ETA, eram bandidos comuns, e aí a coisa fica ainda mais complicada, porque parece que pelo menos ali com o ETA tinha pelo menos uma conversa que eles já estavam mais ou menos acostumados. Lembrando que não era uma época que tinha rede social, não era uma época que tinha nada disso, tá? Nem celular mesmo tinha. Então a polícia faz o seguinte, diz: olha, nós precisamos acompanhar vocês, porque senão eles vão levar esse dinheiro, não vão devolver a filha de vocês,
e a polícia também já estava monitorando ali as ligações telefônicas. Então, depois que esse homem que levou a Anabel, ele diz, né, que a Anabel está bem, porque o Rafael começa a perguntar. Ele começa a dizer, escuta, ela tá bem? Tá tudo bem com ela? Aconteceu alguma coisa com ela? Eles dizendo que ela estava ótima e que assim que eles pagassem o dinheiro, ela estaria em casa. Só que as coisas não funcionavam assim não, e não vão funcionar por um bom tempo. Eles marcam em um local chamado Saúca, era uma ponte que tinha nesse local chamado Saúca. É um lugar extremamente complicado, extremamente difícil de se acessar, e o que eles chegam à conclusão é o seguinte: a pessoa que levou a Anabel conhece essa região, porque não é uma região assim fácil de encontrar. Para vocês terem uma ideia, eles tinham marcado ali em torno ali de umas 11 horas da noite, então começa-se a correr muito, porque ele liga umas 9 para avisar que era para estar lá às 11. Às 11 eles pegariam esse dinheiro numa placa ali, uma placa que eles teriam determinado, e era para ficar esperando ali na ponte por 2 horas que eles liberariam a Anabel e talvez até levassem a Anabel e deixassem em casa. Só que aconteceu o seguinte, a polícia quando viu isso, o que eles fizeram? Eles começaram a montar uma operação. Não, a gente precisa garantir que, na verdade, eles não vão pegar o dinheiro e ir embora. Isso é uma preocupação normal. Só que eles fazem a coisa toda muito errada. Deixando claro aqui pra vocês que o Rafael, ele se apresenta, né? Eles falam muito do Rafael como se o Rafael fosse um advogado. Então, acredito que ele atuava, assim, na área do direito, só que ele não estava servindo de advogado para a família. Ele estava servindo de amigo e de negociador. E essa parte de negociação é muito difícil quando você está falando com esse tipo de gente. Tem que ser um tipo específico de pessoa para negociar com essa gente. Você precisa ser muito frio, você precisa ser muito calmo, porque senão você vai perder a paciência ali com essa situação toda, ou você vai desatar, chorar e a coisa não vai funcionar. Inclusive, a noite também estava muito fria, mas ele acaba pegando o dinheiro numa mala, tá? Eles colocam em uma mala, dá uma bolsa, aquelas bolsas de couro, assim, grandona, cheia de dinheiro, e começa a levar para o local destinado. Acontece que a polícia tinha chegado antes e eles começaram a vigiar o dinheiro, porque eles queriam saber quem era a pessoa que pegaria o dinheiro. Então eles começam, camufla a viatura, camufla a gente, aquela coisa toda, ninguém vai nos ver. Só que acontece o seguinte, enquanto o dinheiro tá lá, nada, ninguém aparece para buscar, até que de repente um carro aparece, o local todo escuro, meu coração disparando, que eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Muitas coisas poderiam acontecer. Quando esse homem ele se direciona para um local para entregar esse dinheiro, eles simplesmente poderiam pegar o dinheiro e acabar com a vida do Rafael, tá? Ali mesmo, e não ter que entregar a Anabel, não ter que entregar ninguém. Ninguém saberia e ninguém teria mais contato com eles. Isso seria uma coisa que poderia acontecer. E o Rafael, ele não tinha nenhuma experiência com coisas assim violentas. Pelo menos é o que é dito no documentário. E a questão toda é que ele estava lá, colocando a cara dele à mostra, coisa que o pai dela não fazia. Até aquele momento, o rosto dele não tinha aparecido, o pai da Anabel, que eu achei um pouco estranho. Mas tudo bem. O carro, então, né, aparece as luzes do carro, todo mundo se prepara e realmente o carro começa a se aproximar. E você vai sentindo aquele tic-tac, 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 mais perto, mais perto, mais perto. E aí vem a pergunta, ele vai ou ele não vai pegar o dinheiro? Porque ele também tinha que confiar na pessoa que estava levando o dinheiro. E se fosse uma emboscada? Também tem essa parte. Só que aconteceu o seguinte, eles não pegaram o dinheiro, eles passaram pelo dinheiro e foram embora. E o que acontece a seguir é, além de muita frustração, a polícia acaba seguindo esse carro. O carro começa a ver para onde o carro ia, consegue descobrir quem era a pessoa, que seria um guarda florestal que morava ali próximo, então parece que não era mesmo a pessoa destinada a receber o dinheiro. E se realmente foi a pessoa que acabou ligando, pedindo, ninguém nunca conseguiu saber. O que eles conseguiram saber era onde ele morava, quantos anos ele tinha, enfim, tudo sobre o homem, tá? Mas não conseguiram saber se ele estava ou não envolvido. Mas ele passa a ser, então, a pessoa número 1 ali, passa a ser o suspeito número 1 e a polícia, ela faz o quê? Ela chama essa pessoa para conversar? Não, ela vai colocando policiais para ficar tomando conta. Insano, gente, muita gente trabalhando nessa operação. Bom, quando nada acontece, aí o Rafael volta, né, para casa e tem que dar a notícia para os pais, então, da Anabel, que não conseguiu, não deu jeito, não aconteceu nada e eles tentam encontrar qual teria sido o motivo para não ter dado certo. E a gente descobre o seguinte, nem tudo é tão perfeito e a polícia, ela também admite isso, porque os investigadores, as pessoas envolvidas dizem que eles cometeram um erro. O erro teria sido para conseguir conexão, como se fosse assim um sinal de rádio para que eles pudessem se comunicar entre as viaturas, entre os policiais, eles precisavam que alguém estivesse como se fosse com Wi-Fi, só que em uma época que não tinha internet, próximo, porque eles estavam muito longe da base. Então o que acontecia? Não tinha conexão, então eles precisavam de alguma coisa remota
para conseguir fazer esse sinal chegar, que esse sinal chegasse até o rádio. Só que eles tiveram a brilhante ideia. Quando eu vi isso, eu não acreditei. Eles colocaram um helicóptero. Sim, gente, um helicóptero. Imaginem a cena. Tá tudo escuro, o lugar é um breu, é uma ponte, parece aquelas pontes que a gente vê também em filme, sabe? Que não tem nada, assim, você fala, meu Deus, dali tem o quê? Não tem nada, tem o abismo do mundo. E simplesmente um helicóptero lá. Então não dava pra você ouvir absolutamente nada, dava pra ouvir um mosquito, mas dava pra ouvir um helicóptero. Então acho que eles não pensaram nisso, que uma pessoa não pararia quando de repente ele tinha o risco da polícia estar atrás dele e tinha um helicóptero no local, né? Então não dá pra dizer que os caras, eles eram burros. Não, eles não foram burros e não pegaram dinheiro, porque eles sacaram que aquilo ali era uma armação. Bom, depois disso, eles pegaram o diário da Anabel, porque aí começa uma investigação, né, que já não envolve mais uma negociação com as pessoas que levaram. Pegam o diário da Anabel, começam a ver se tinha alguma coisa ali que falasse, desse ali algum indício de onde ela poderia estar ou quem poderia ter levado também a Anabel, tem isso. E nada, gente, nada. Assim, a menina era uma menina super tranquila, uma menina de 22 anos de idade, que fazia faculdade, tinha estudado aí muito na vida, falava 4 idiomas, também já tinha vivido ali pelo menos um tempo na Alemanha, tinha vivido em vários lugares ali, então era uma pessoa super viajada, ela realmente parecia ser uma pessoa bem ali tranquila, bem até reclusa, segundo as pessoas que moravam ao redor, diziam que ela era muito quieta dentro de casa, era a única coisa que eles achavam estranho, mas ela praticava esportes e muitos esportes, e eles diziam que isso era uma coisa normal entre os jovens da região. Também começaram a investigar amigos, começaram a investigar o pai dela, porque o pai dela trabalhava numa empresa importante. Então, será que ele não tinha inimigos? Será que não tinham feito isso com ela, de repente, por vingança? Tudo era possível. Segundo a investigação policial, parece que o pai dela não tinha inimigos, ele era uma pessoa super tranquila, super respeitada, e as coisas começaram a ficar assim, sem pistas. A única pista que eles ficaram foi a van. Quem leva a Anabel era uma pessoa numa van branca. O único problema é que nos anos 90, na Espanha, todas as vans eram brancas, sim, e normalmente compradas para ser feitos ali alguns serviços, sabe? Pessoas que trabalhavam com pintura de casa, pessoas que trabalhavam com encanamento, esse tipo de coisa, vanzinhas de trabalho. E eles começaram a ir de concessionária em concessionária que vendia vans para poder saber se alguém ali podia dar alguma informação, enfim, foram indo de concessionária a concessionária. Até onde foi tudo isso? Ninguém sabe, sabe? Quanto tempo foi procurado? Também não se tem dados, né? Eles vão falando ali que foi procurando, e ninguém imaginava o que era procurar essa agulha no palheiro, quantas concessionárias eles foram. Trabalho hercúleo, né? Quase raro. E eles também, várias frentes ali, trabalhando ao mesmo tempo, todo mundo tentando entender várias coisas, pegando fitas, tentando degravar fitas, tentando ouvir a voz da pessoa que estava falando ao telefone, para ver se conseguia ali, sei lá, vai que os investigadores começavam a ouvir a voz daquele homem e simplesmente dissessem, olha, eu conheço essa voz, né? De repente não era um cara de muito longe, começaram aí a fazer tudo o que podia para tentar identificar quem era a pessoa que levou a Anabel. Bom, logo a seguir o que acontece é uma outra ligação, assim, bem seguidinho mesmo, uma outra ligação de um cara que liga 3 horas da tarde e diz o seguinte, olha, na verdade pro Rafael, né, que era a pessoa que negociava. Você conhece o restaurante El Molino? E parece que o restaurante ficava na Redondeza, era um restaurante muito bonito, e ele disse, eu não sei, eu acho que eu conheço. Ele disse, bom, se você não acha, se vira, chega no restaurante até 3 horas da tarde, que é lá que a gente vai negociar. Chegou até o restaurante 3 horas da tarde e nada. E eles não sabiam. Porém, a voz da pessoa, na verdade eles sabiam, né? É que a voz da pessoa que acabou falando aí desse restaurante não era a voz que eles estavam acostumados. Por isso que o Rafael estava acostumado a ouvir e os policiais ouviam porque tinha escuta. Bom, no dia 19 de abril tem outra ligação telefônica de alguém que diz o seguinte, vocês estão com dinheiro? E só pergunta isso. Daqui a pouco o telefone, tum, 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 caiu a ligação. Daqui a pouco, novamente o telefone toca. Tum, tum, tum. Gente, o coração da pessoa vai assim a mil, a família toda na sala, tá ali negociador. Eles colocaram agentes dentro da casa também, 3 agentes para tomar conta da casa, caso eles estivessem sendo vigiados. Assim, fizeram de um tudo mesmo para tentar descobrir quem era esse cara. O próximo destino marcado por encontro para colocar o dinheiro na mão dessas pessoas, e mesmo assim o Rafael sempre enfatizando com o pessoal, com essas pessoas que teriam levado a Anabel, que ele queria uma prova de que a Anabel estava viva. Só que eles sempre davam um jeito
jeito de não dar essa prova. Você quer saber se ela tá viva, você deixa o dinheiro, em 2 horas ela tá na sua casa, ela vai ficar bem. Então ele foi tentando ali negociar o máximo possível, com muita paciência, só que eles sempre cortavam e diziam: o que temos é isso e a gente vai jogar com isso e pronto, acabou. Começam a seguir para essa estrada, a polícia toca ainda mais rápido para essa estrada e diz o seguinte, que esse segundo lugar que ele teria marcado seria muito melhor, porque era um lugar que essa estrada só tinha uma saída, então era muito mais fácil deles conseguirem pegar a pessoa. E também era um lugar assim que eles conseguiriam fazer bem a operação sem nenhum tipo de problema. Então é justamente isso que eles fazem. Eles vão para essa estrada, chegam ali no quilômetro decidido ali pelas pessoas que levaram a Annabelle, se camuflam e ficam esperando o cara aparecer para buscar o dinheiro. E mais uma vez ele não consegue entregar o dinheiro. Isso começa a dar um bug na cabeça da polícia, na cabeça do Rafael, e a coisa toda fica muito difícil porque eles não conseguem entender o que está acontecendo. O que está acontecendo para que eles não busquem o dinheiro. Então eles já começam a pensar, é o vazamento, vazou para a imprensa que, enfim, ela está desaparecida e eles estão com medo. E aí nessa hora ele não teve dúvida, o Rafael foi, né, não tinha mais o que dizer pro José, o José estava desesperado, a mãe não parava de chorar. Eles esperam mais um pouco, ficam um tempo lá, até que o Rafael faz um apelo público em uma emissora de TV falando, né, tentando apelar para a humanidade dessas pessoas e dizendo que eles não estão preocupados com a polícia, que eles querem coisas diferentes e que, na verdade, eles fariam qualquer coisa para ter a Annabelle de volta e que a família, inclusive, faria de tudo e nem mesmo eles fossem presos caso a polícia acabasse ali prendendo eles por algum motivo. Mais ou menos nessa época que uma moça, ali em torno de 48 dias depois do desaparecimento dela, da Annabelle, é que uma outra moça, filha de outro ricaço super importante, vai desaparecer também. É uma mulher chamada Maria Ángeles. E essa menina, quando ela desaparece, ela era bem novinha também, eles começam toda essa comoção. E o pai ali da Annabelle olha aquela situação e fala: meu Deus, eu não vou ver minha filha de volta. Isso não para de acontecer. Mais uma pessoa está sendo levada e o tempo começa a passar e ele vê também, consegue perceber que eles não estavam conseguindo ter êxito tentando resgatar a Maria. Isso tudo começa a estampar também as manchetes dos jornais e tudo começa a se tornar uma confusão. Eles tinham avisado, na segunda vez que eles tinham feito todo o esquema ali para receber o dinheiro, eles tinham avisado que se desse errado, eles ficariam meses sem ligar para a família, assim, meses. Bom, nesse meio tempo, enquanto eles estão ali tentando procurar pelo menos algumas respostas ali, ou tentando encontrar pessoas que poderiam saber alguma coisa a respeito dela, olha, eles tentaram de tudo. A polícia tentou de tudo, pegou, por exemplo, fitas ali onde tinha a voz das pessoas que teriam levado a Annabelle, foram até um presídio, porque eles disseram, se eles já foram presos e estiveram com as pessoas que estão presas, eles podem reconhecer a voz deles ali e podem dizer, ó, é fulano de tal. Bom, 70 dias depois, quem volta pra TV é o Rafael e dessa vez pro código 1. Tô dizendo isso porque também vai ter rádio, vai ter muita coisa da cidade envolvida na busca dessa moça, na verdade muita mesmo, assim, todo lugar vai se mobilizar pra tentar encontrar a Annabelle. O que ele tinha conversado foi o seguinte, ele disse pro policial, pro porta-voz da polícia, ele disse assim, se a gente quiser que eles entrem em contato e confiem em mim, eu preciso, por exemplo, que a gente mostre que a gente não pensa igual, que a polícia pensa de um jeito, que eu penso do outro, então eles começam a dar versões diferentes. Por exemplo, o porta-voz da polícia chega e fala que eles querem prender o cara, que eles estão ali procurando por ele, que eles não acham certo pagar resgate, e depois aparece o Rafael e começa a falar que sim, a família vai pagar resgate, vai fazer de tudo que eles puderem para ter a filha de volta. Dito e feito, no dia seguinte, ouvindo essas palavras do Rafael dizendo que eles fariam de tudo para ter a filha de volta, eles ligam novamente para a família, dessa vez quem atende é uma moça e eles dizem que quer falar com o Rafael. E dessa vez, o Rafael é um pouco mais esperto e também a gente tem que pensar que não era a filha dele. Eu não tô dizendo que ele não estava comprometido com toda a situação, mas é muito difícil um pai, por exemplo, estar no meio disso. Então o que ele faz? Ele diz o seguinte, olha, eu quero uma prova de vida. Eu quero uma prova de que ela tá viva, eu quero uma prova de que ela está íntegra, eu quero uma prova de tudo, eu quero saber se ela tá bem, se vocês vão me devolver com vida, então eu vou fazer o seguinte, se vocês me derem uma prova de vida, eu dou 20 milhões pra vocês e depois, quando vocês entregarem ela, assim que eu conferir que ela está viva, vocês podem aguardar, porque eu vou sim entregar o restante do dinheiro pra vocês e a gente não precisa mais tocar nesse assunto. E a prova de vida veio, tá? Eles começam ali a tentar, não, você não tem outra opção, você tem que aceitar isso, começa aquela coisa toda.
toda, só que o Rafael foi firme, ele disse não, sem uma prova de vida a gente não vai conseguir continuar essa negociação. Até porque no começo, tinham poucos dias que ela tinha sido levada. Agora já tinha bastante tempo, então você já começa a pensar, bom, alguma coisa ruim pode sim ter acontecido. E é um pensamento inteligente. E quer que eles enviem uma fita, mandem uma fita com a voz dela, ou coloquem ela no telefone, coloquem uma gravação, só que dela falando de alguma coisa do dia, ou falando a data, mas na voz dela, para que eles possam saber que ela tá bem. Eles demoram um pouco, mas eles acabam mandando então essa prova de vida, onde tinha a Anabel dizendo o seguinte, uma voz feminina, a voz teoricamente da Anabel, teoricamente, né, porque tá ali, tá numa gravação, e ela diz o seguinte, pai, mãe, hoje é dia 22 de junho de 1993, então ela dá a data e ela diz que eles estão tratando ela razoavelmente bem, mas que já faz muito tempo que isso não termina, que ela quer ficar com o papai e com a mamãe. Ela está com muita saudade, ela manda beijo para a irmã dela, diz que ama os pais, aquela coisa toda, a mãe se acabando de chorar, o pai ali ouvindo, né, ali estático, a voz da filha. Até que de repente ele simplesmente olha para os policiais e diz, não é ela. E aí a coisa fica complicada, porque a mãe já estava chorando, então a mãe acreditava que era ela. Ele disse, não é a minha filha, não é a voz da minha filha. Aí eles começaram ali, não, será que não é mesmo? Não, não é a voz da minha filha. Ele foi assim, ele disse, não é a voz da minha filha. No dia seguinte, ele liga para a polícia e diz o seguinte, traz a fita de novo que eu quero ouvir mais uma vez. Acho que ele ficou pensando naquilo. Não sei se ela tinha algum problema de garganta, que, sei lá, qualquer lugar úmido, qualquer umidade, qualquer friagem faz com que a garganta dela ficasse inflamada, mas ele disse o seguinte, eu vou ouvir novamente porque ela poderia estar com problema de garganta. Se eles deixaram ela presa num lugar frio, se deixaram ela presa em um lugar úmido, pode ter irritado a garganta dela e realmente pode ser ela. Então, ele acabou talvez se apegando ali nessa esperança de que sim fosse ela. Só que junto com essa prova de vida veio o seguinte aviso, agora que vocês possuem a prova de vida, se vocês não entregarem o dinheiro em 30 dias, eu vou ligar para o mesmo lugar ali onde eles acabaram falando, é o código 1, e ele disse, eu vou avisar no código 1, quer dizer, ele ia avisar ao vivo basicamente para as pessoas onde eu deixei o corpo dela, porque não vai ter uma segunda chance. E aí começou toda uma situação ali que o cara falou muito tempo, ele falou uns 15 minutos, segundo o policial fala no documentário, ele ficou muito tempo falando, assim que eles pagassem o dinheiro, se eles estavam com o dinheiro, se eles estivessem com o dinheiro em 2 horas eles estariam com ela, tudo isso ia se acabar, ele começa a falar um monte de coisa e ele não percebe que ele se empolgou demais falando, e o Rafael foi deixando ele falar. E aí o que aconteceu foi que coisas vazaram, sons laterais, né? Sons ao redor vazaram. E quando esses sons vazam, a polícia também começa a saber de algumas coisas sobre a vida da pessoa que levou a Anabel. Durante esse período que eles estavam conversando, a polícia estava muito nervosa, tentando saber quem é essa pessoa. Eu fico imaginando na pressão que esses caras deviam estar. Esse tipo de nervoso, filha de um cara tão importante, já tinha uma outra menina, né, desaparecida, filha de um outro cara muito importante. Então eles começam a ouvir freneticamente essa fita, até que eles chegam à conclusão de que, no fundo, alguém chama papai. Tá? Então, ele estaria no orelhão porque eles escutam as fichas caindo em uma ligação. Depois também tem a questão de ouvir o papai e que na casa dele teria o que seria uma campainha ding-dong. Aquelas campainhas que se faz ding-dong, sabe? Esse tipo de campainha aí. Porque eles escutam ao fundo. Então eles começam a procurar basicamente ali alguma coisa que possa lembrar isso ao redor. Então mais policiais fazendo buscas e a coisa toda e nada de encontrar o cara com a campainha ding-dong. Só que acontece que depois que eles enviam a fita, enviam a prova de vida, tá todo mundo preparado, não acontece uma nova ligação. Assim, não acontece uma nova ligação, ninguém liga para fazer toda a negociação, para entregar na Anabel, ninguém mais liga. E aí nessa hora que o Rafael faz o seguinte, ele pensa, ele assiste o código 1, né? Então se ele assiste o código 1, o que a gente vai fazer? Vai fazer como se fosse aqui um debate entre o Rafael e o chefe da polícia ali, na verdade o chefe não, perdão, o porta-voz da polícia, qual vai ser a posição da polícia, né? E eu vou falar o contrário, que é para ele confiar em mim, e é o que acontece. Ele começa a falar lá, o porta-voz da polícia, que na verdade eles são contra pagamentos de resgate, que esse negócio de pagar resgate é o que incentiva esse tipo de coisa continuar acontecendo, e o Rafael diz que eles pagariam qualquer valor e que eles fariam qualquer coisa para ter a Anabel de volta.
ele gostando disso ou não, e eles simulam o que seria uma discussão, mas essa discussão não aconteceu, era só para provocar esse cara aí, para ver se o cara ligava e dava alguma posição, para ver se eles conseguiam reaver a Anabel. Então, quase chegando ali a 200, mais de 200 dias, porque a série, tudo que vai acontecendo vai mudando o tempo, então 15 dias, 20 dias, 30 dias, 50 dias e assim por diante. Então pode ser até que eu aí me confunda em um tempo, tá? Mas é tudo dentro desses 900 dias, prometo, e tá aqui o mais fiel possível essa questão toda de tempo. Então por volta ali de 283 dias, quem vai mostrar sua face na televisão é o José. E aí eles viram que a coisa estava séria, porque até então o magnata não tinha colocado a cara na TV. Mas dessa vez ele colocou e ele deu o seguinte recado: eu vou reaver a minha filha. Isso, se for aí pela lei, fora da lei, como for, não importa. Eu vou ver a minha filha de volta, eu quero a minha filha de volta, eu aceito qualquer acordo. Isso teria sido um recado para as pessoas que levaram a Anabel: olha, não importa o que eu tenha que desrespeitar aí da lei para ver minha filha de volta, fiquem tranquilos, eu só quero a minha filha de volta. A polícia faz o quê? A polícia tenta fazer o que dá, né, para mostrar que tá trabalhando, essa é a verdade, porque eles começam novamente: vamos levar fita pra galera ouvir na penitenciária para ver se alguém reconhece o cara, vamos mostrar aqui para as pessoas aqui desse bar para ver se alguém reconhece a voz do malandro, e nada, não acontece nada. É aí que eles conseguem um retrato falado. Gente, o retrato falado, eu vou falar para vocês assim que é complicado, porque eles foram atrás do jardineiro, o jardineiro teria visto uma característica ou outra e a partir disso eles fazem o retrato falado. Acredito até que isso foi mais para fazer uma certa pressão, porque não tinha como eles darem um retrato falado. Se fosse possível, eles teriam feito isso antes. Depois do retrato falado divulgado, eles oferecem 15 milhões de pesetas para quem desse informações precisas de quem era o homem que estava falando naquelas fitas, quem foi o homem que levou a Anabel embora. Só que nada que prestava chegava até a mão deles. O que chegava era gente com informação errada, tiveram pessoas que foram presas, inclusive. E aí começaram os videntes. Eles contam, e eu dei até risada, porque assim, isso só continua até os dias de hoje, mas começou a ligar vidente, né? Vidente, igual a gente viu no caso da Sofia, igualzinho. Isso é uma forma também de mostrar que a gente não esqueceu da Sofia, tá? Não esquecemos da Sofia. Então, esse também é um caso aí que futuramente vai ser contado talvez assim, né? Eu acho que não, porque esse pelo menos vai ter um desfecho. Mas vamos lá. Antes dos 500 dias, o que a polícia recebeu de informação, mas de informação de vidente que dizia: olha, sua filha tem problema de estômago, porque quem desse uma informação ganhava os 15 milhões. E começaram ali, mas era coisas absurdas. Tinha um cara que ele era de um outro país, ele tinha um porta-voz na Espanha, dizia que sonhava com ela. Então tinha um, inclusive, que perguntaram para ele: você acha que ela parece viva? E ele dizia: sim, porque eu pensei nela e eu acredito que ela apareça até a próxima noite, porque eu sonhei com ela, acordei chorando, uns papos assim brabo. E aí o investigador dizia assim: mas eu queria mesmo que um deles acertasse. A gente ouvia, a gente checava, eu dava ordem para que checassem, porque eu queria que fosse encontrada. Se fosse encontrada, a primeira pessoa que seria presa seria o vidente, porque eu queria que ele me explicasse qual foi a inspiração divina que ele recebeu para mostrar onde ela estava, mostrar como ela estava, se ela estava viva ou se ela não estava viva. Então, a gente já vai vendo também como que essa coisa é vista por vários lugares. E é por isso que aqui no Brasil, essa questão de você procurar, isso tem nos Estados Unidos em alguns casos, tá? Deles usarem sim, a polícia acabar utilizando formal ou informalmente pessoas que trabalham aí com essa coisa toda de evidência. E eu tenho que dizer para vocês que tiveram casos que sim, aconteceu dessas pessoas conseguirem resolver esses casos. Pode ser aí um milagre? Pode ser um milagre. Mas eles estavam aí com o pavio bem curto em relação a essa cambada de charlatão, porque os que apareceram lá era bem charlatão mesmo. E aí o que acontece? Reacende a esperança de muitas pessoas. Lembrando, tá, que a Maria Ángeles tinha desaparecido muito próximo ali com o desaparecimento da Anabel. Como se fosse um milagre, a Maria Ángeles, ela é devolvida para a família e aparece assim em todos os lugares, e eu não consigo falar o sobrenome dela de Ángeles, não sei se é isso, Ángeles, quase um trava-língua para mim. E eu ainda tô meio gripada, então não ajuda muito aqui na dicção, não. E aí o que aconteceu foi que ela foi devolvida. E ela disse o seguinte em entrevistas, ela disse: olha, eu escutava o jornal, eu escutava aí os programas da tarde, né, que é como se fosse aqui no Brasil, tem os programas da tarde. E ela dizia, todo dia falavam sobre mim e falavam sobre ela. E eu escutava que às vezes a gente poderia estar viva, poderia não estar viva. E ela dizia o quanto aquilo machucava, porque ela tinha medo que as pessoas parassem de procurar. E como era importante manter a esperança, assim. Ela deu assim uma talapada
risada aí na cara de muita gente. E aí, bebês, é o seguinte, existe o dito e existe o não dito, o bem entendido, né? Quando ela conta isso em um programa aberto, imagina uma menina que ficou desaparecida todo esse tempo, saiu, como eles dizem, né? Saiu do verdadeiro inferno, voltou pra casa. O que que acontece? Muita gente começa a prestar atenção no que ela tá falando e falando, olha, não é legal ficar falando essas coisas, né, da Anabel. Vai que a Anabel, assim como ela, tem um radinho e tá ouvindo aí o que a gente tá falando. Depois de 500 dias, bebês, eles fizeram o seguinte, não tem mais o que fazer, ela foi devolvida, a gente vai divulgar as fitas. Agora, todo mundo vai ouvir essas fitas, porque se você ouvir a voz, vai ser muito mais fácil você reconhecer as pessoas, você vai reconhecer a pessoa que falou, parece que eles tinham em torno de 2 vozes diferentes. Então coloca essas fitas para tocar em todos os lugares. E tinha uma rádio que estava esperando justamente isso, eles queriam que essa fita fosse divulgada, eles queriam ter acesso a essas vozes e diversos veículos aí começaram a colocar aí esse áudio para tocar, diversos jornais considerados jornais nacionais da Espanha, começaram a tocar essa fita. Inclusive no documentário tem jornalista do El País, jornalista de vários veículos de comunicação que são ali da Espanha. E que uma rádio, ela decide fazer um festival chamado Festival Anabel. Antes disso, o vice-prefeito do local faz como se fosse assim, como se fosse um grupo ali pró, né? Ele junta como se fosse uma manifestação em prol da liberdade da Anabel, que soltassem a Anabel. Muita gente foi pra rua, assim, foi uma coisa enorme, enorme mesmo. E ele acabou fazendo isso assim, teve vontade, ficava bom pra ele também. Ele ficaria bom com a comunidade, né? A cara dele ficaria ali legal com a comunidade. E ao mesmo tempo ele estava fazendo uma coisa boa, que era tentar mostrar para as pessoas que ela não seria esquecida. E tinha uma rádio que fazia o seguinte, pegou o disco preferido dela e eles tocavam todos os dias e diziam, Anabel, onde quer que você esteja, se você estiver ouvindo rádio, você vai saber que nós estamos tocando o seu disco, que a gente vai tocar todos os dias até o dia que você voltar para casa. Eu fiquei muito emocionada, eu vou me segurar daqui para frente, porque é tudo muito emocionante. Esse cara, ele estava tão envolvido, quando eles divulgaram as fitas, ele começou a passar sem parar, e diversos veículos passando, e ele teve a ideia de fazer um festival, o Festival Anabel. Então ele aluga um lugar, ele disse que no começo ele não acreditava que muitas pessoas iam aparecer, só que a coisa toda ficou gigante, assim, gigante, não cabia mais pessoas dentro do lugar, foi uma coisa assim muito bonita, nunca ofendiam, eles nunca humilhavam as pessoas que tinham levado a Anabel, pelo contrário, diziam assim pra eles, olha, a gente só queria que você soubesse como seria bom você pensar que ela quer ver os pais dela. Você já imaginou se você não pudesse mais ver os seus filhos, não pudesse mais ver a sua mãe? E tentava apelar para esse lado sentimental aí desses caras, como se esses caras tivessem lado sentimental, né? Mas tudo bem, eles agiram da forma correta, eu acho que deve ser dessa forma mesmo. Inclusive tem uma coisa que é super importante da gente deixar destacado, que quando uma coisa dessa acontece, a gente tenta segurar um pouco se você tem alguma expectativa de que aquela pessoa está com vida, porque se você começa a julgar muita coisa, você pode irritar essas pessoas, amedrontar essas pessoas, e é aí que o pior pode acontecer. Por volta ali de 700 dias, eles decidem aceitar um convite do Quem Sabe Onde, porque é Quem Sabe Donde, então acredito que é Quem Sabe Onde, que era um programa que ajudava pessoas a serem encontradas. É como se fosse o programa do Bate, só que mais tranquilo, vamos falar assim, um pouco mais tranquilo. Não tão mais tranquilo, mas um pouco mais tranquilo, mais presencial. Eu tenho que dizer para vocês que essa modalidade de jornal na Espanha continua acontecendo, tá? Tem toda a tarde, então eu assisto muita coisa da Espanha, até porque eu gosto muito de casos espanhóis e isso continua funcionando. Então eles falam muito de realeza britânica, fala muito, tem essa parte da fofoca, tem a parte também que conta aí essa parte toda de questões de procurar pessoas, como se fosse aqui o nosso Jornal da Tarde, que muito informa. Às vezes não muito, faz um sensacionalismo sem necessidade, sim, mas ainda assim traz a informação e gera um resultado. E também não estou generalizando e nem citando um ou outro, tá? Às vezes acontece. Qual era o intuito dessa conversa barra... Bom, vamos falar um pouco com a mãe, vamos falar um pouco com o pessoal, vamos saber o que está acontecendo, vamos saber se essa esperança se mantém, são 700 dias, como é que vai funcionar? Todo mundo surge, né, ali no programa. E qual era o intuito do programa de TV? O intuito do programa de TV era deixá-los provocados a pedir resgate, já que eles não entravam mais em contato, e também mostrar para eles que se eles entrassem em contato e a Anabel estivesse viva, eles teriam dinheiro. E também tinha uma outra coisa, eles começaram a provocar para que as pessoas ouvissem. Isso foi a primeira fase, tá? De mostrar que eles estavam ali esperando. A segunda fase foi uma fase assim meio que de ataque. O que aconteceu? Eles começaram a colocar os áudios. Mais de 500 mil de espanhóis assistiram essa transmissão e foi colocada essas fitas. E o pedido foi:
Se você conhece essa voz, se alguém que você conhece tem essa voz, ligue pra gente. E aí a gente já estava falando de uma televisão grande, uma televisão oficial da Espanha. E aí o que aconteceu, meus amigos, foi essa galera que era tudo funcionário desse jornal, aí esse jornal que era, né, oficial aí da Espanha, começou a trabalhar e muito, porque eles tinham esperança de que eles ligassem para a rádio e falassem, olha, é o meu vizinho, sei lá, é o cara que consertou aqui a minha pia, qualquer coisa. Acontece que o programa acabou e o que eles estavam acostumados, quando eles traziam esse tipo de situação para o canal, né, rapidamente isso era resolvido. Antes do programa terminar, normalmente era resolvido. Só que o programa acabou e não tinha nenhuma notícia a respeito de que alguém sabia quem era o dono daquela voz. Só que acontece uma coisa que é, 30 mil ligações começam a surgir. E os funcionários dessa emissora começam a trabalhar, atendendo, anotando e fazendo isso com muita boa vontade, muito boa vontade mesmo. Inclusive os policiais, tá? Os policiais, eles às vezes ficavam de campana ali, tentando verificar coisas, às vezes tinha alguém observando a casa, essa galera não voltava para casa, não comia direito, não via a família, então a coisa foi muito puxada mesmo. Só que esses caras, eles fizeram a diferença. Dessas 30 mil ligações, eles ouviram todas as pessoas que tinham alguma coisa para dizer e foram anotando as principais. E entre as principais tinham 1.600 pessoas que tinham informações relativamente interessantes. Até que, de repente, teve um policial que disse o seguinte, que ele estava na rua quando de repente alguém ligou para ele e disse, você reconhece essa voz? Um cara ligou para a TV e disse que achava que conhecia aquela voz. Diz que achava que o nome do cara era Emílio Munhoz, que ele tinha 35 anos, tinha um filho de 5 anos de idade, o que batia com aquela parte que eles ouviram pai, porque eles disseram que aquilo veio de um menino de 3 a 5 anos, então já batia essa informação. Ele morava também com uma mulher, ele era casado, então ele morava com a esposa dele, e aí é que eles matam a charada, porque a voz foi alguém, obviamente não era da Anabel, então eles pensaram, e se a mulher ali que acabou falando para poder mandar a prova de vídeo, se ela fingiu ser a Anabel e não era a Anabel na fita que eles teriam pedido como prova de vida, e aí eles começam a verificar quem é esse cara, começa ali, né, a correr atrás de quem é o cara, e os dias se passando, só que a gente já tá chegando na reta final. Pegam o telefone do Emílio, fazem tudo ali para tentar encontrar uma informação, e vai ter um telefonema do Emílio pro irmão dele, e pasmem, sabe onde o irmão dele morava? Próximo àquela ponte onde ele teria usado como ponto de entrega para receber ali o dinheiro da primeira vez que ele tinha pedido ali o resgate. Eles souberam o seguinte, que além de ter essa questão toda da proximidade do irmão, os dois eles não se davam bem, eram irmãos ali brigados. E isso deixou a polícia muito feliz, porque se eles eram irmãos brigados, vamos conversar com esse irmão. Rapidamente foram lá atrás do irmão, um tal de Afonso, conversam com o Afonso e o Afonso, eles já chegam de cara perguntando, fala, Afonso, vem cá, você é o irmão do Emílio? Ele disse, sou. Ele disse, o que o seu irmão sabe sobre a Anabel? E aí ele começa a dizer, olha, há um tempo atrás, a minha cunhada disse que quem teria levado a Anabel foi o meu irmão Emílio, e eu não sei mais de muita coisa. E aí eles dizem o seguinte, você toparia falar com a sua cunhada para tentar saber o que aconteceu com a Anabel? Meio que deram uma conversada com ele ali, né? Não sei se apelaram pro emocional ou se apelaram pro, cara, ou você fala, a gente te prende, eu não sei, realmente não dá pra saber. O que se sabe é que ele acabou em um orelhão. Ele ligou pra casa do irmão dele e falou com a cunhada dele. Você lembra daquela moça, Anabel Segura e tal? Ela diz, lembro. Ele disse, você sabe o que aconteceu com essa moça? E o policial de lado. Sim, eu sei, foi o Emílio junto com um tal de Cândido, parece que os dois teriam feito isso juntos, tá? Ele e um comparsa, e ela diz o seguinte, que a Anabel não está mais viva. Ele diz, mas e a fita? A fita da prova de vida? Aí ela disse que eles obrigaram ela a se passar pela Anabel para poder ali mandar a fita para os familiares da Anabel e que ela estava acompanhando tudo, mas enfim, ela não estava mais viva. E aí que eles têm a certeza que não tem mais o que procurar, pelo menos não com vida. E eu acredito que a essa altura do campeonato, a maior parte das pessoas ali acreditavam que não encontraria mais a Anabel com vida. Bom, no dia 899 dias, a polícia munida de todas as informações, inclusive o Emílio tinha uma ficha criminal ali que envolvia alguns delitos, né? Não delitos aí tão graves, mas ele tinha até um mandado ali de prisão. Enfim, tava ali numa situação complicada, mas não era assim um grande bandido. A questão é que eles já tinham dito que para fazer esse tipo de coisa, você não pode ser qualquer tipo de bandido.
Você não pode ser qualquer tipo de malandro. E eu fiquei pensando, já pensou se nessa hora tem os malandros aí assistindo e diz o seguinte, tá bom, eu não quero ser qualquer tipo de malandro, vou começar a fazer isso. Né? Como se fosse uma prova de fogo. Não, essa vai ser minha prova para saber se eu passo aí no vestibular. Fica complicado. Eles dizem que para fazer esse tipo de coisa por tanto tempo, você precisa de uma estrutura muito grande. Você manter uma pessoa todo esse tempo, 900 dias ali em cárcere e toda essa situação de negociação, uma situação totalmente estranha. Fugia totalmente à regra e só poderia ser feito por uma pessoa muito experiente. E aí, de repente, com quem eles se deparam? Eles se deparam com um Emílio e um Cândido. Quem eram essas pessoas? Quase que ninguém, seria basicamente isso. Um fazia pequenos concertos, outro trabalhava com entregas e era por isso que a van deles era branca. Sim, eles eram prestadores de serviço. Não estou diminuindo as pessoas, é que quando eles falaram, parecia assim que eles estavam lidando com pessoas ali, né, da coisa toda organizada. E não, simplesmente duas pessoas ali que decidiram fazer isso com a Anabel. Agora, o porquê precisava prender o Emílio para saber, e foi justamente isso que eles organizaram no dia 899, durante a noite inteira, até dar o horário que eles queriam pegar, eles saindo ali de casa e ir direto para a cadeia. Aí, segundo o policial, ele disse que quando ele prendeu o Emílio, ele disse, você tá preso e isso é pelo que você fez com a Anabel. Aí eu fiquei pensando, tá, mas não tem muito sentido, porque isso é o que ele fez com a Anabel. Ele sabe, né? Ele sabe, tem que avisar também porque você tá prendendo a pessoa. Ou ele deu, sei lá, né, uns peteleco e de repente não quis mencionar no documentário e disse isso é pela Anabel. Não sabemos e nem saberemos. O que eles sabiam também é que ela não estava mais viva, então não tinha mais muita coisa o que dizer. Levam ele para a delegacia, não tinham prendido o Cândido ainda, mas já estavam às vias de. Tomam o depoimento dele e ele conta a seguinte história. Ele diz que, na verdade, ele tinha comprado uma casa, ele tinha ficado numa situação financeira difícil, então ele se junta com o Cândido e eles decidem fazer o seguinte, como se fosse uma situação ali relâmpago. Rapidamente eles levantariam um dinheiro, que não era um dinheiro pequeno. Só que eles disseram que não tinham um alvo, era uma pessoa aleatória. Então eles disseram que foram até o local, porque eles sabiam que tinham pessoas com dinheiro, e encontraram a Anabel e levaram a Anabel. O que aconteceu com a Anabel foi o seguinte, ela entra na van, ela era uma pessoa muito forte, então ela teria lutado muito, ela teria, né, se debatido muito, e ela teria contado, né, pra eles ali quem era a família dela, contou várias coisas, até porque eles foram perguntando, né, pra ela e tal, e não dá pra saber se eles usaram força física ou qualquer outro tipo de coisa, não dá pra saber. Inclusive, a prova de vida também serviria ela dizer qual era a cidade que a mãe dela nasceu, porque a mãe nasceu na Alemanha, mas qual cidade? Só que ela diz o seguinte pra eles, não adianta vocês ligarem pra minha casa, os meus pais não vão atender vocês, eles não estão em casa, então eles só vão chegar amanhã, vocês não vão conseguir falar com os meus pais. Esse foi o primeiro erro da Anabel. Talvez é um erro bem grande, mas que também não era mentira. A funcionária da casa poderia atender, diversas coisas poderiam acontecer, mas ela já deu essa informação logo de cara. E aí o que aconteceu foi que, percebendo que eles estavam discutindo o que iam fazer com ela, uma vez que eles não tinham um local para mantê-la, não tinha onde colocá-la, então assim, eles não prepararam um lugar para deixar ela, nada, teria que ser, era para ser relâmpago mesmo. Só que deram esse azar dos pais dela não estarem na cidade. Como é que eles iam fazer? Como é que eles iam falar com os pais dela? Lembrando que anos 90 não tinha celular, eles não tinham celular, então era uma situação que eles iam ter que esperar, não tinha jeito. E ela deixou isso muito claro para eles. E isso também ajudou bastante aí eles a se desesperarem. E o que não pode acontecer com pessoas assim é desespero. Eles não podem ficar desesperados. Sim, você tem que manter o malandro calminho nessa hora, porque senão o cara fica nervoso. E o que acontece é que ela também percebe que eles estão meio que discutindo ali, ela dá um jeito e foge, ela se joga do carro e começa a correr pela estrada. Só que ela não vai muito longe, eles conseguem colocar ela de novo ali no carro e decidem fazer o seguinte, eles teriam deliberado por mais ou menos ali umas 6 horas e acabam com a vida dela em um lugar ali como se fosse um depósito, também alguma coisa de tijolo, fazia tijolo ou quebrava tijolo. Eu sei que o lugar todo assim era tudo muito cheio de entulho, era tudo muito cheio de coisa quebrada e arrasada. Eles teriam então acabado com a vida dela lá e eu fiquei me perguntando o seguinte, que também não foi muito explicado. Eu acredito que nenhum deles estava, vocês sabem, armado. Pelo jeito, eles não tinham nenhuma 38, não tinha nada desse tipo. Então, o que dá a entender, até porque eles dizem não foi, né? Eles não levaram ela, foi na verdade um homicídio, porque assim, o que eles fizeram com ela, além de tudo, foi demais, assim, pelo jeito, foi uma coisa muito
além, porque eles teriam usado o quê? Entulho, tijolo. Então acho que a gente não precisa ter aí uma imaginação nem tão fértil para imaginar o que aconteceu com essa moça, e eles acabaram jogando nesse depósito mesmo, aí nesse depósito no meio da estrada. O que acontece é o seguinte, essa informação de onde ela estava não vem de cara. Primeiro, eles conversam então com esse Emílio, e o Emílio diz que não vai dizer onde ela tá. Não vai dizer onde ela tá, porque isso aumentaria a pena dele, então ele não diz. Só que acontece que eles prendem o Cândido, e quando prende o Cândido, o investigador diz o seguinte para ele: que bom que nós prendemos o Cândido, e ele tem a boca muito grande. Aí é nesse momento que ele conta onde ela está. Ele diz que ela estava na estrada, em tal lugar, nesse depósito aí de tijolos, de entulho e tudo mais. E a polícia diz o seguinte: então você vai com a gente, você vai mostrar pra gente onde ela tá, onde você colocou ela. Só que demorou muito tempo. Foi assim, esse é o dia 899. Eles vão trabalhar por horas a fio, vai virar o dia 900 até que os primeiros restos mortais ali da Anabel é encontrado. Eles começam a mexer ali com, ai gente, várias máquinas ali, sabe? Não tinha como mexer de outro jeito. Já tinha muito tempo também, 900 dias. Ela teria passado só 6 horas com eles. E essa situação toda foi muito triste, muito difícil. Os policiais choraram, eram pessoas muito emocionadas com essa situação toda. Pessoas também deram seus depoimentos dizendo que quando eles colocaram tudo isso na TV, meio que ela passou a fazer parte também um pouco das discussões, das coisas do dia a dia, da vida deles também. Então, era uma situação complicada para todo mundo. Foi uma coisa que deixou todo mundo, assim, perplexo, porque era muita crueldade. 900 dias você manter uma família acreditando que a filha deles está por aí, essa é muito cretino, né? No mínimo, muito cretino. Então, não tinha que ter dó mesmo dessa galera. Não precisava, dava um jeito, despistava, deixava encontrar, sei lá, fazia qualquer coisa. Não precisava ter feito isso com a família. Porque eles tentaram uma vez, tentaram duas, não pegaram dinheiro, não ia pegar mais o dinheiro. Poxa, pelo menos uma dignidade, ela não fez nada pra eles deixaram claro que foi uma pessoa aleatória. Esse pai ficou arrasado, a sociedade fica arrasada, sabe? São coisas que realmente você olha, não tem a menor necessidade. E depois disso vai todo mundo pra julgamento. Ficaram lá basicamente só pra ouvir sua sentença, porque todo mundo ali já tinha confessado, as provas que tinha já serviam, e ainda o Emílio teve a capacidade com o pai lá, com o José, e com a Sigrid lá, ele teve coragem de dizer, infelizmente, com a Anabel, o tiro saiu pela culatra. O julgamento durou 3 dias, porque mais uma vez não tinha muita coisa. Eu tô dizendo isso porque lá fora, tá? Na Espanha, nos Estados Unidos, os julgamentos eles duram às vezes semanas, tá? Mas muito tempo mesmo, uma coisa assim bem doida mesmo. Deve ser um gasto de dinheiro danado, assim, nada parecido com essa sentadinha que se dá aí aqui no Brasil, e quando a gente vê um julgamento que dura mais de um dia, já é um espanto. Não, lá as coisas demoram um pouquinho aí quando o assunto, né, são crimes de sangue e tudo mais. Inclusive, eles decidiram ali aumentar as penas para esse tipo penal, então eles decidiram fazer um aumento de pena. Estranhamente, não sei, já valeu para eles. Eles tiveram um aumento ali, um de 4 anos, outro de 6 anos. A Felícia também teve um aumento de pena, então assim, já valeu mesmo, retroagiu ali em desfavor do réu mesmo, até na hora da pena, e tá certo, acho que tem que ser assim mesmo. E no final de tudo, eles foram condenados a 43 anos e 6 meses de reclusão, e ela foi condenada de 2 a 6 meses de reclusão. Então, vão ficar presos aí por muito tempo, mas parece também que na Espanha, eu não sei, tem um lance, acho que até 25 anos, posso estar muito errada, mas também parece que a pessoa não fica aí o total da pena, mas fica pelo menos 25 anos. E aí aparecem várias pessoas que defendem a mulher, defendem várias questões que surgem e dizem o seguinte, que ela foi uma mulher que teve a vida dela ali tirada e que, na verdade, quando isso aconteceu, prejudicou todas as mulheres, e que as mulheres, quando isso acontece, é que ficam privadas da sua própria liberdade. Inclusive, quando essas coisas acontecem, as meninas não saem na rua, começa aquele medo todo, é pai levando para todos os lugares quando antes não fazia isso, então começa ali a ficar meio todo mundo assustado. Então, realmente, é uma coisa que, né, não precisava acontecer. Ainda o cara é muito malandro, o cara foi muito ceboso. Eu acho até, sinceramente, que seria muito melhor dizer onde estava, sabe, que nem aí tira 900 dias depois. Como que foi feito esse enterro? Acho que vocês estão entendendo, né? O que encontraram, né? Então, sim, é difícil. Podia pelo menos ter deixado a moça ter um enterro digno. Então, o pai, depois que passa tudo isso, eles fazem também uma homenagem a ela, fazendo um centro cultural, que é o Centro Cultural Anabel Segura. E, basicamente, eu vou finalizar esse documentário com as falas do pai, que acredito que não está mais vivo, tá? Porque ele já era bem idoso, como vocês podem ver na foto, e a gente está falando de 1993, então talvez não. E acredito que mesmo que estivesse,
não apareceria no documentário. Ele realmente era uma pessoa muito reclusa, tanto ele quanto a esposa, e quem acabou fazendo tudo isso e recebeu também muitas menções honrosas foi esse tal Rafael. E falou uma coisa que é muito bonita. Ele disse: eu fiz uma coisa que eu nunca pensei que eu faria, né, com a minha filha. Acabei desrespeitando a minha filha, mas eu fiz isso por amor. Eu li o diário dela. E quando eu li o diário dela, eu percebi que ela era uma pessoa melhor do que eu imaginava. Então, assim, ele encerra as palavras dele. Pelo que eu entendi, ele não falou mais sobre isso. E agora, rapidamente aqui, eu vou falar um pouco aí sobre alguns pontos aí que eu fui percebendo ao longo do documentário, que primeiro, né, não dá para saber aí aonde ela foi colocada, né, foi deixada, enfim, se de fato eles fizeram isso no mesmo dia. Porque veja só, a polícia vacilou, e vacilou feio, e vacilou no segundo dia, vacilou terceiro dia no máximo ali, quando eles deixam o helicóptero ali em cima, quando vão buscar o resgate. Então, o que a gente pode parar para pensar pode ser também que essa questão de ter ouvido ali o helicóptero tenha feito com que eles tenham se assustado e acabaram dando fim. E se eu falei em algum momento Isabel, vocês me desculpem, tá? Que é muito próximo Isabel, Isobel, Anabel, então vamos lá. Então, eles poderiam ter ouvido isso, se assustado e realmente resolvido isso da pior forma. Por isso que a polícia tem que tomar muito cuidado nessas horas, porque senão depois não dá para desfazer o que já foi feito nessas condições. Para saber como foi tudo, não dá para saber se eles fizeram alguma coisa com ela além de apenas tirar a vida dela, em todos os sentidos, porque o que eles encontram não dá para você fazer muita coisa. Não dá para você provar, não dá para saber nada. E eu acho que talvez até seja melhor dessa forma. Mas também não dá para saber se de fato eles fizeram isso no primeiro dia, como é contado e como eles também acabaram contando. Aí diz assim, mas eles assumiram. Sim, mas também tem uma coisa. Era os anos 90. E nos anos 90, as coisas na polícia funcionavam diferente. Não tinha CSI, não tinha exame de DNA, mas tinha a coça. A coça. Hoje isso é crime, mas naquela época acontecia bastante em vários níveis diferentes. Tô dizendo que aconteceu de maneira nenhuma, mas é um ponto a se pensar. Se fosse a filha de uma pessoa simples, alguém procuraria por 900 dias? Eu acho pouco provável, né? Pouco provável, independente do país, tá? Pouco provável, mas tratava de uma pessoa, filha de uma pessoa importante, acabou indo para a mídia e as coisas ficaram como ficaram. Pelo menos o caso teve um desfecho diferente de muitos casos. Olha só a história da mãe da Priscila Belfort, que até os dias de hoje não sabe o que aconteceu com a filha dela, não tem a menor ideia. Então, quer dizer, é uma situação bem difícil mesmo, né? Você não ter um desfecho para aquilo. Ninguém esperava aquilo, pelo menos teoricamente, porque eu acho muito difícil também esperar outro resultado depois de 900 dias. Inclusive, eles comentam que foi um dos primeiros casos, assim, muito midiáticos e que a mídia ajudou a resolver, porque o telefonema que conta quem é o Emílio, né? Ou melhor, que o Emílio foi a pessoa que levou a Anabel, veio justamente do programa de TV, que era o que eles queriam tanto que acontecesse. Aquele vazamentozinho, né, que teve, dizendo que a menina desapareceu, que não deveria ter acontecido também. Então, nessa hora, todo mundo tem o seu pecado. Todos têm os seus pecados, mas quem acaba fazendo é o culpado, não tem jeito. Eles disseram, inclusive, que era uma época que não se tinha CSI, não tinha nada disso, então ninguém entendia muita coisa a respeito de você estudar, né, coisas mais aprofundadas, e que isso mudou depois do caso da Anabel. E assim a gente espera, né, que as coisas tenham mudado mesmo e que sempre mude. E eu tenho certeza que mudaram. Uma mudança, ela é sempre possível, basta querer. No caso aqui, esses policiais, eles trabalhavam no horário de trabalho, então eles tentavam fazer coisas no horário de trabalho porque eles não queriam abandonar o caso. Se era para promoção, que normalmente é o que acontece também, né, vão tentar resolver, uma pessoa importante, gera uma promoçãozinha ali. A polícia funciona quase que igual em todo lugar, essa questão toda de ser promovido, se manter no cargo, essa coisa toda, mas não importa, estavam fazendo o trabalho, então basta a vontade que as coisas funcionam. Então aconteceu, demorou, mas aconteceu. E teria demorado muito mais tempo e talvez aí nunca encontrassem a Anabel se não fosse essa pessoa que ligou dizendo que a voz, ali naquelas fitas, a voz dos telefonemas era desse homem chamado Emílio. E também da perseverança aí, né, da polícia e de todas as pessoas aí da comunidade que estavam muito engajadas e decididas a ajudar a dar um desfecho para o caso da Anabel. Então achei essa história interessantíssima, gostei muito mesmo, e já vou deixando aqui para vocês a recomendação também. Aproveitem, de repente, maratonar no final de semana, super bacana a série. Vai aparecer pra gente algumas imagens do pai, da mãe e tal, mas essas pessoas não participam do documentário, é mais os policiais e os jornalistas que participaram de tudo à época mesmo. Os policiais já estão aposentados, alguns dos jornalistas também,
mas é bem interessante, a história é muito boa e eu gosto muito de casos espanhóis também. E antes de encerrar esse vídeo, convido vocês a assistir o caso de Alcárcer. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e também vou deixar no comentário fixado o caso do Rodolfo Sancho, que é um caso que eu também acompanho bastante e eu já tô prestes a trazer um novo vídeo para vocês, então acho que vai ser muito interessante aí, caso vocês também gostem e queiram conhecer esses casos que acontecem na Espanha. Coloque aqui nos comentários se vocês conheciam essa história, o que vocês acharam, se vocês assistiram esse documentário. Vocês me pediram muito lá no @JoyceRodriguesOficial. Eu decidi trazer para vocês, achei muito interessante, agradeço as sugestões, porque é vocês que ajudam, inclusive, a trazer aqui os casos, o comentário, indicam nossos Cestas Assustadoras. Não esqueçam que é o próximo vídeo, Cestas Assustadoras, então já vão deixando suas sugestões por lá que eu vou gostar bastante de saber. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, agradeço quem ficou comigo até o final. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, super beijo e até o próximo vídeo.